Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Sexta-feira, 25 de abril, começando o programa Palavra do Dia, que a paz de Jesus esteja com você. Outra vez eu digo, realmente que a paz esteja com você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente sexta-feira, regada pela graça e pelas bênçãos do próprio Deus. Vamos para a Palavra de Deus, Evangelho de hoje, João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus lhes disse: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Ide comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um longo texto do Evangelho narrado por São João no capítulo 21, e temos a terceira e última aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. O Senhor provoca uma pesca milagrosa e também faz refeição com os discípulos. Após uma noite em que os discípulos não pescaram nada, Jesus, no mar de Tiberíades, lá estava, às margens. Os apóstolos ainda não sabiam que era Jesus, como nós ouvimos na narrativa do Evangelho de São João. Então, provoca-lhes, dizendo a eles: "Vocês têm alguma coisa para comer?" É uma provocação que Jesus faz. "Vocês têm alguma coisa para comer?" E continua dizendo: "Lançai a rede." Então, o milagre acontece e os peixes aparecem com fartura, a partir do momento que Jesus diz para os discípulos: "Lançai as redes." Eles que tinham trabalhado a noite inteira, não tinham pegado nada, depois daquela provocação de Jesus: "Cadê os peixes?" Agora sim, vem a partir dessa provocação de Jesus, Jesus diz como eles têm que fazer: "Lança a rede à direita da barca." E neste momento Pedro reconheceu a Jesus, dizendo: "É o Senhor." Chamado por Jesus, Pedro reconhece que o homem à beira da praia é o próprio Jesus. É aquele que caminha com eles, é aquele que está com eles, é aquele que os envia também em missão. Ide, a partir de agora acabou para vocês essa pesca aqui no mar. Vocês não apanharam nada a noite inteira, agora vocês apanharam porque ouviram a minha palavra, mas a missão de vocês é anunciar às pessoas. É serem pescadores de homens. Assim, o chefe dos apóstolos, Pedro, e cada um de nós também é chamado a reconhecermos Jesus no nosso caminho.
a reconhecermos Jesus na nossa vida. E a cena termina com uma refeição, né, com a bênção, a distribuição de pães e peixes. E é uma referência clara, né, à Eucaristia, memorial permanente da Páscoa de Jesus. Todas as vezes também que Jesus aparece aos discípulos, tem essa questão da ceia, né, a Eucaristia, memorial permanente da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está verdadeiramente presente ali. No pão vivo, é o pão vivo descido do céu. É aquele que nós nos alimentamos na celebração da Santa Missa. Bem, é isso então que hoje eu gostaria de partilhar com você nessa sexta-feira, dia 25, e peço ao bom Deus que Ele conceda um final de semana cheio da graça de Deus também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.